Como devemos compreender e acolher jovens que se automutilam, mas não desejam morrer? Dizem que, no início, as mutilações até trazem alívio em face de dores existentes mais profundas. Não há risco em se admitir ou propagar este tipo de informação? Com vocês. Essa é uma coisa delicada, polêmica, sabe? Porque, às vezes, quando a gente aborda esses assuntos, muitas pessoas se sentem estimuladas a essa prática. Mas a gente não pode se furtar de falar, porque isso orienta os pais, né? Então, é assim, quando uma pessoa experimenta um processo de depressão muito profundo, ela sente uma dor como se fosse uma dor física no peito. Isso não é quando você diz, meu peito dói, isso não é uma metáfora. O peito dói mesmo, a pessoa sente como se a musculatura estivesse contraindo, ela sente dor na região do peito. E é uma dor que nunca cessa, é uma dor que nunca passa. Então a pessoa dorme e acorda com aquele mesmo peso, aquela coisa, aquela contrição assim na região do coração. E esse processo faz com que a pessoa procure alguma forma de fugir desse sofrimento que ela passa. E aí as pessoas encontram várias formas alternativas de fazer. Prática de esporte, esportes radicais, dedicar-se a uma ONG para cuidar de animais, fazer trilha de bicicleta, quebrar esse estado de marasmo que a gente muitas vezes sente e que nos projeta no sofrimento. Se eu não conseguir reagir a isso, encontrando portas de saída para o fenômeno do meu adoecimento emocional, eu posso agravar para um estágio de automutilação. Por quê? Porque quando a pessoa se automutila, ela sente dor no lugar onde está se automutilando. E automaticamente ela tem a sensação de que a dor se deslocou de um canto para o outro. Então, na cabeça dela, aliviou a dor que ela estava sentindo, mas a dor que ficou lá é muito maior. Aí tem as infecções, tem muitos problemas. Então, geralmente, as pessoas que se automutilam, elas se mutilam em lugares que não são visíveis, que é difícil das pessoas descobrirem, o que demonstra que não é um fenômeno para querer aparecer, é um fenômeno de dor mesmo. Então, elas se mutilam na parte interna da coxa, porque a roupa vai cobrir, elas se mutilam nos braços. Se a pessoa ela é direita, ela vai mutilar o braço esquerdo e vice-versa. Então, a gente tem que ficar observando. Meninas que gostam de usar moletom muito comprido, escuro, segurando a ponta dele para não subir, são indicativos de processos de automutilação. Só que tem um detalhe. Mais importante do que entender o fenômeno da automutilação, nós temos que saber o que fazer quando eu me deparo com a minha filha adolescente que está se automutilando. Algumas mães se desesperam diante disso, e a gente compreende que isso aconteça, porque é uma cena terrível você ver sua filha se cortando. Mas é importante que aquele que é adulto mantenha a serenidade diante disso. Porque se a pessoa disser, meu Deus, o que você está fazendo? Minha filha... Pronto, aí você empurra a pessoa ainda mais para dentro. Você tem, filha, calma, vamos conversar. E tentar descobrir o que pode estar motivando essa dor tão profunda. Se existe uma história que ela nunca contou para você, de alguma dor que ela tem dentro dela, que justifica essa automutilação. E se alguém entrou em processo de automutilação, muito provavelmente só o terapeuta não vai resolver. Tem que entrar com medicação. Tem automutilação? Tem. Então, é aconselhável que a gente também visite um psiquiatra para que ele retire os picos de tristeza ou de angústia que a gente esteja sentindo com medicação para dar uma abrandada
enquanto a gente cuida para a pessoa sair da crise. Então, geralmente, quando você tem uma pessoa que passa o processo de automutilação, questão número 1, não se desesperar. Questão número 2, entender que isso está acontecendo porque há uma dor muito profunda que às vezes nem você mãe, nem você pai conhece. E terceiro, tem que procurar ajuda profissional. Se não procurar ajuda profissional, vai ficar complicado o caso. Tem que procurar o terapeuta e muito provavelmente um psiquiatra junto para, com a medicação, reduzir os picos, porque as pessoas querem ter paz da sua dor. E a gente precisa ajudar os nossos adolescentes e aqueles que já são adultos, que se automutilam, a saírem desse processo de sofrimento que é muito grande. É muita dor, gente. É muita dor. A nossa sociedade, a área de saúde, né, tanto mental como física mesmo, ele já tem os protocolos para cuidar disso. E você, pela pergunta, o seu objetivo é acolher, é auxiliar, é compreender isso, tentar ajudar da melhor maneira. E muitas vezes, eu não sei qual é a sua situação, mas, por exemplo, a situação dos pais, esse processo de acolhimento do filho, a expectativa é muito grande, eu tenho que acolher meu filho, eu tenho que curá-lo ao ponto de ele nunca mais nem pensar em se mutilar. E quando um pai e uma mãe não conseguem alcançar esse objetivo, ou seja, o objetivo que muitas vezes a ciência não alcançou, e os pais dizem, mas eu consigo, e não consegue, isso traz uma dor, um desespero para esses pais de verem um filho escapar pelas mãos na sua dor. É muito complexo para quem passa por isso, não quem se mutila, mas aquele que ama, esse está perto, sem conseguir fazer nada. E aí, olhando no viés espiritual, é importante que nós tenhamos a noção de que essa pessoa querida que está nesse processo interno tão profundo de dor, a ponto de chegar à automutilação, é uma alma que está expressando as dores que traz do passado. Vejam bem, nós somos almas antigas, almas multimilenares. Nós passamos milênios crescendo, evoluindo, aprendendo, mas milênios fazendo besteira, errando e deixando para lá, deixando nossos erros embaixo do tapete, fiz e faço de novo. Quantas vezes, não hoje, mas no nosso passado, nós acumulamos equívocos, nós nos machucamos, nós machucamos os outros e fomos andando na vida, até que a ficha começa a cair. Quando a ficha começa a cair é que vem o problema. Quando a alma desenvolve uma sensibilidade e diz, o que é que eu estou fazendo de mim e o que eu fiz, até aqueles que me amavam. Quantas pessoas nós conhecemos que destroem a vida das pessoas que elas amam? E essas pessoas começam a entrar no estado de conflito, no estado de dor, enquanto espíritos imortais. E elas são convidadas a renascer mais uma vez, e elas não se suportam, expressam essas dores de várias maneiras, com vários transtornos. A pessoa que está transtornada é o espírito, e ele passa isso para o corpo algumas vezes, outras vezes apenas no comportamento. Então, quando nós que estamos próximos formos auxiliar, formos acolher, ter essa compreensão espiritual, porque isso ameniza o nosso desespero. Peraí, ela está num processo, estes jovens estão no processo. Se eles renasceram, Deus é infinitamente justo e bom, é a sabedoria infinita. Ele sabe que esse jovem possivelmente expressará no próprio corpo a dor que ele traz na alma. Mas é um processo de cura que está se iniciando. Nós estamos vendo um pedacinho da história desse espírito. Os anjos guardiões desse espírito conhecem o passado e estão vendo que hoje ele está num processo de externar a dor pelo que aconteceu no passado, como vítima ou algoz,
Mas externando a dor, ele começa um processo de recomeço. Ele está ali naquela encruzilhada entre uma coisa e outra. E nós que estamos perto, temos que, sim, que amparar, que auxiliar, que levar para terapia, dar as medicações necessárias, apresentar aos nossos filhos, aos nossos jovens, desde sempre apresentar Jesus. Não Jesus como adoração, mas a fortaleza, a proposta de viver que Jesus nos trouxe, a proposta de vida em sociedade que ele nos trouxe, porque isso nos auxilia como de uma forma preventiva. Então, é acolher, auxiliar, fazer o máximo e além do possível no acolhimento, mas com a compreensão que esse é um processo que talvez não se encerre, não exista cura total nessa existência, mas dizer, o meu filho conseguiu vir até aqui, isso eu consegui, já é um passo. Mas ele tem a eternidade para se reconstruir, ser feliz. E eu vou estar com ele nessa eternidade.